Beleza. Deixa eu só pegar aqui. Bom, gente, sejam todos bem-vindos ao Literaria de 2021. Essa é a terceira edição do Literaria. A gente está aí nesse modo virtual, mas nós tivemos o prazer de fazer a primeira edição da forma presencial na FAI. E o Literaria tem a ideia, assim, de a gente trazer a literatura de uma forma mais leve, para que todos possam, de uma forma mais acessível, para que todos vocês possam aproveitar e ouvir e aprender um pouco mais sobre autores e autoras que geralmente não estão no nosso currículo acadêmico. Hoje, a gente tem o privilégio de receber o professor doutor em literatura, Luiz Rogério, o professor na FAI, no curso de graduação de letras e no curso de pós-graduação também. O professor que tem aí uma bagagem imensa para falar sobre literatura, a gente tem esse prazer de aprender com ele, e hoje mais um dia na semana aí, aprendendo sobre literatura com o Luiz Rogério. E Carolina Maria de Jesus também é doutora, ganhou esse ano o título de doutora, e o livro Quarto de Despejo é um apanhado de alguns diários dela, e que se tornou essa grande obra, escrita por Carolina Maria de Jesus, na década de entre 50 e 60, e é um diário, é um retrato, né, de uma favelada do Canindé, que traz ela é testemunha do cotidiano das pessoas que moram na favela em São Paulo, numa época bem difícil, que passavam por muitas angústias, muitos sofrimentos, e que, infelizmente, não é diferente de 2021, Brasil. Enfim, hoje a gente tem esse prazer de ouvir sobre a Carolina Maria de Jesus e sobre essa obra com o professor, doutor Luiz Rogério. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. A gente tem esse momento da fala do professor, e depois a gente abre um espaço para que todos abram os microfones e possam fazer perguntas, e a gente vai interagindo aqui e tem essa conversa. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E é com você, professor. Boa tarde todo mundo. Agradeço imensamente, primeiro, ao projeto de todo mundo envolvido com literaria. Quero dizer que esse projeto de vocês é lindíssimo, e o tema específico desse ano, que é Vozes de Resistência, bom, resistência é sempre um tema atual. Em inúmeros contextos, resistir contra a barbárie, resistir contra aquilo que, de alguma forma, oprime a dignidade do ser humano, é pertencente à própria natureza do ser humano enquanto vontade. Mas quando nós pensamos nessa temática da resistência da identidade, a resistência da noção de negritude, a resistência da noção da feminilidade e tantos outros termos que vêm para a discussão, e tudo isso está relacionado com papéis sociais. Tudo isso está relacionado com conceitos que muitos de vocês já ouviram por aí, que está relacionado com identidade de gênero, está relacionado com lugar de fala, está relacionado com colorismo, está relacionado com a construção da masculinidade, do patriarcado. Vejam que nós estamos pisando num terreno que é dos mais atuais em termos de discussão acadêmica, é dos mais atuais em termos de discussão teórica, e é desde sempre dos mais atuais em termos de existência e realidade, em termos de concretude. É muito interessante perceber que, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, nós tivemos uma guinada a respeito dos estudos culturais, dos estudos identitários, e que permitem que a gente consiga levar para um patamar de discussão intelectual que antes ocupava um lugar periférico, e que, obviamente, ainda hoje ocupa um lugar periférico, mas que acaba, justamente pela luta que existe de figuras como a Carolina Maria de Jesus, que é central nessa discussão, acaba tendo uma relevância diferente nessas discussões.
Naturalmente, quando nós falamos do lugar e a posição social do escritor, isso é muito importante perceber que ela pode ser identificada a partir do momento histórico em que um autor fala, do lugar em que esse autor fala, a partir da sua relevância e da sua contribuição intelectual, que um autor fala, e a soma desses fatores todos é significativo para a gente distinguir que obra fica e que obra não fica, porque, naturalmente, apenas um critério não é decisivo para que uma obra, de fato, ganhe corpo. Mas eu já adianto para vocês que Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, é um grande clássico. Quarto de Despejo é um texto que a cada dia, e aí nós temos notícias já, e eu vou falar bastante dessas notícias, nós temos notícia de alguns projetos que estão voltados para a reedição da obra da Carolina Maria de Jesus com a ampliação. Nós já temos alguns depoimentos de entrevistas da Vera Eunice, que é a filha da Carolina Maria de Jesus, e detentora de uma parte do espólio, a outra parte de tudo que a Carolina escreveu estava ao encargo do jornalista Audálio Dantas. Então, existe um mundo inteiro de Carolinas a ser descoberto. Então, pensando um pouquinho nessa lógica de vozes da resistência, que é o grande tema aqui que norteia essas discussões, eu queria pensar junto com vocês, e a partir da leitura daquilo que você, porventura, já conheça, ou se ainda não conhece a obra da Carolina, possa se interessar em fazer, eu gostaria de oferecer algumas chaves de leitura para a compreensão desse tipo de livro, que é um livro escrito de uma maneira muito particular, com uma linguagem muito particular e com uma visão de mundo muito particular, que é o resultado da soma desses fatores, de ser uma escritora que teve pouquíssima formação escolar tradicional, diga-se de passagem, é uma escritora que não terminou o primário, é uma escritora que, para ter acesso à cultura, para ter acesso a livros, encontrava as fontes nos lixos que encontrava, que catava no material reciclado, e, ao mesmo tempo, não deixava nunca de escrever e manifestar, ainda assim, no lixo. A escritora Carolina Maria de Jesus é uma escritora cuja configuração da noção de lixo, da noção de fome, da noção de miséria, da noção de despejo, norteia toda a discussão quando nós pensamos numa narrativa que está intimamente ligada à estrutura social na qual a Carolina cresceu e desenvolveu o seu percurso intelectual, cresceu e desenvolveu a sua escrita. Então, nós estamos diante de um livro que é de uma humanidade assustadora, porque humano é tudo aquilo que, de alguma maneira, é produzido por nós, enquanto um conceito do que somos homem, do que somos gente, mas a humanidade aqui, ela perpassa por uma lógica marginal. Tanto é que o cenário, como nós vamos ver, é a favela do Canindé, às margens do rio Tietê. E a própria lógica de usar o termo margem, marginal, é pensado sempre que o marginal é aquele que é visto a partir de um ponto de referência central, ou uma via que é considerada principal. E aí você vai perceber que tudo aquilo que não se enquadra na via principal é deixado à margem. Inclusive, tem um pequeno poema que diz que todos os poetas são marginais depois que foram expulsos da República de Platão. Todos os poetas são marginais depois de terem sido expulsos da República de Platão. A Carolina Maria de Jesus, como a gente vai ver, é uma escritora que é conhecida pelo Quarto de Despejo, mas não está limitada ao Quarto de Despejo. Nós vamos ver que ela é uma artista múltipla, que produziu arte de grande qualidade em diferentes perspectivas, tanto na música, quanto na poesia, quanto na prosa, quanto na memória, quanto nas cartas. E essa obra inteira, segundo o depoimento da Vera Eunice, existem 27 obras da Carolina para serem reeditadas, ou para serem lançadas. Então, existem versões do Quarto de Despejo, porque, vejam, a espessura desse Quarto de Despejo aqui, ele é um diário bem curto, se a gente parar para pensar, que é um período longo de relatos. Então, o Audálio Dantas, que foi o responsável por fazer a edição desse livro,
Inclusive, uma das grandes discussões a respeito da figura da Carolina é a figura do Audálio Dantas também, que muitas vezes é tido como o descobridor da Carolina, mas, na verdade, a gente não descobre aquilo que já existe, a gente pode dar evidência e permanecer, e proporcionar recursos para que aquilo que já existe seja visto como tal, né? Então, a Carolina já escrevia antes disso, quando ela tem o encontro com o Audálio Dantas, inclusive, o quarto de despejo já tá pronto, basicamente, ela nunca deixou de escrever, e existem outras composições dessa mineira de Sacramento, que vai viver a maior parte da vida e vai morrer em São Paulo. A Carolina Maria de Jesus é uma personalidade muito forte, pensando em termos de biografia. Todas as pessoas que conviveram, e existem algumas biografias já da Carolina Maria de Jesus, a própria filha, a Vera Eunice, está escrevendo uma biografia que dá conta de uma outra parte da vida da Carolina, que é depois que ela atinge a notoriedade por meio do quarto de despejo, e ela vai morar no sítio que ela consegue comprar com o resultado desse dinheiro, antes de voltar outra vez para a miséria. Então, a vida da Carolina de Jesus tem esse ciclo, a maior parte da existência numa miséria material e em uma fome existencial. São coisas diferentes. Miséria material é diferente de miséria existencial. Então, ela padece, carece de recursos materiais e tem fome, não só a fome física, a gente vai ver que a fome, inclusive, no quarto de despejo tem cor, mas é sempre alguém que nunca deixou de desejar, nunca deixou de se indignar pelo meio, mesmo nos momentos em que aparentemente parece estar resignada. A gente continua a leitura daqueles parágrafos, a gente continua a leitura daquele texto e a gente percebe que essa resistência está ali. Tanto é que a última frase do quarto de despejo dessa edição que nós conhecemos, porque, como eu disse, quarto de despejo é um diário sempre por fazer. Esse diário está sendo atualizado e agora, se eu não estou enganado, a Companhia das Letras está trabalhando com esse material. A última frase do diário nessa edição é: levantei às 5 horas e fui carregar água. Então, perceba que nós não temos aqui uma finalização desse diário com um final feliz, com um final triste, com um final nada. Nós temos o último registro dessa edição com trabalho. Nós temos o último registro dessa edição com uma atitude diante dessa realidade, porque nós vamos ver que Carolina Maria de Jesus é uma mãe solteira, sozinha, num lugar violento, num lugar em que os recursos eram praticamente inexistentes, e a maneira como ela se relaciona com esse meio é decisivo para a compreensão daquilo que a gente costuma chamar de Brasil profundo. E o que seria um Brasil profundo? É aquele cujas estruturas estão calcadas desde o momento do início da colonização europeia, aqui a partir de 1500. Então, nós vamos perceber que essa construção estrutural vai fazer parte de uma noção instrumentalizadora das relações de poder, quando nós falamos em termos de pele, quando nós falamos em termos de posição política, quando nós falamos em termos de classe social, quando nós falamos em termos de poder cultural, porque não há de esquecer que Carolina Maria de Jesus está escrevendo ao mesmo tempo em que nós vamos ter talvez um dos momentos mais ricos da nossa literatura brasileira contemporânea, que é aquela janela de 1920 até 1960, que seria o marco do que nós chamamos de modernismo, a partir lá da semana de 22, e alguns teóricos consideram o final desse modernismo enquanto movimento ali na década de 60, quando começa uma outra coisa, ainda que possa ser chamada de modernidade tardia, pós-modernidade, mas nós temos uma janela ali em que estão os grandes romancistas do século XX, tenham em vista, por exemplo, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, entre tantos outros. Então, a Carolina Maria de Jesus, que nasceu em 1914, ela está nesse mesmo tempo. Não esquecer, naturalmente, que esses nomes todos que eu citei fazem parte da elite intelectual, de uma elite que está produzindo, de uma elite que está conversando entre si, enfrentando os seus próprios dilemas, naturalmente, e ela morre em 1977 em decorrência de complicações asmáticas.
Inclusive, é muito interessante perceber que uma mulher que disse tanto, escreveu tanto, morra de complicações asmáticas. Quer dizer que a mesma estrutura que tentou sufocar a voz de Carolina em termos sociais, parece se repetir até num drama quase espiritual, quase metafísico, que Carolina morre sem ar. Carolina morre ainda com vontade de dizer, lutando para que essa voz saia. E é essa voz que eu proponho que a gente escute um pouquinho nesse momento em que a gente vai falar da Carolina, que, como eu disse, não é uma figura que escreveu somente o Quarto de Despejo, ela é uma escritora que tem uma série de obras ainda por conhecer, como eu disse, mas das publicadas nós já temos uma relação. Aqui vocês podem perceber que Quarto de Despejo é o primeiro livro, um diário de 1960, e é sobre ele que nós vamos falar, mas ela tem também Casa de Alvenaria, que é de 1961, e Casa de Alvenaria tem uma relação muito profunda com a ideia, porque a Carolina nunca idealizou a favela. A favela da qual a Carolina fala nada tem a ver com aquela favela turística, por exemplo, que aparece em documentários, que aparece em filmes, que tem aquela noção. A Carolina sempre quis sair da favela. Um dos motivos pelos quais ela quis escrever o livro, e ela diz isso, eu estou escrevendo esse livro para que ele me tire daqui. O que já é algo muito simbólico no sentido de acreditar no poder da cultura, acreditar no poder da literatura como uma perspectiva transformadora da individualidade. Uma perspectiva, eu sempre digo isso, que a literatura ela não muda o mundo. É um grande idealismo pensar isso. A literatura ela pode ter um grande poder sobre os indivíduos, e esses sim, se tomarem consciência do seu lugar no mundo, resolverem agir em prol desse espaço, eles podem começar uma mudança que de alguma maneira afeta o mundo inteiro. Então, Casa de Alvenaria seria uma espécie de sequência, um outro diário, Provérbios, Pedaços da Fome, Diário de Bitita, Antologia Pessoal, que são poemas, Meu Estranho Diário. Mas a Carolina também é compositora. Se vocês procurarem, tem álbuns na íntegra, inclusive no YouTube, disponíveis, com a voz da própria Carolina Maria de Jesus, porque depois dos anos 60, com a publicação do Quarto de Despejo, a Carolina vai de uma miséria sufocante para uma notoriedade meteórica. E aí nós vamos perceber que ela vai circular por essa intelectualidade, ela vai ganhar dinheiro, inclusive, mas como é uma unanimidade dos estudiosos, dos biógrafos e dos parentes, Carolina era uma excelente escritora, mas o que tinha de boa para escrever tinha de péssima para administrar dinheiro. Ela não era uma boa administradora, tanto é que ela perde tudo o que ganha, ela não tinha muita noção de como administrar esse dinheiro, e aí ela consegue comprar o sítio, que até hoje existe, inclusive, com um adiantamento de um filme que seria produzido na Itália a partir da obra e da vida de Carolina Maria de Jesus, que é o que ela deixa, inclusive, por herança. Mas existem os relatos, depois, da Vera Eunice, existem os textos também que foram escritos nesse sítio. Não era um sítio com grandes luxos, era uma casa que não tinha porta, não tinha janela, era tudo por fazer ainda, né? Não tinha luz elétrica ainda nesse lixo, e depois que ela passa por esse reconhecimento, que, como eu disse, é meteórico, assim, ela vai circular mesmo nessa elite intelectual, mas depois ela volta para a mesma miséria. Então é algo muito interessante perceber que Quarto de Despejo é um relato cru. E, geralmente, quando a gente pensa nesse tipo de narrativa, a gente gosta de pensar naquele final feliz, a gente gosta de pensar naquela coisa assim que, nossa, como a vida é bela depois de tantos sofrimentos, mas Quarto de Despejo é um testemunho justamente de que a vida tem as suas agruras e nem sempre o final é feliz. O que não impede, e aí que está, acho que, na minha perspectiva, uma das coisas mais bonitas do Quarto de Despejo, é enxergar a beleza do cotidiano. Em meio às agruras, os momentos de felicidade valem porque são momentos de felicidade. Ainda que ao redor exista a miséria, ainda que ao redor exista a dor, porque não haverá um momento pleno em que todo sofrimento acabará e aí o indivíduo poderá olhar para si, olhar para o entorno e dizer, finalmente é chegada a hora de ser feliz. Nós vamos perceber que a Carolina vai mesclando essas existências. Alguém já disse, inclusive, que felicidade
é aquilo que a gente gostaria que durasse um pouquinho mais. A Carolina Maria de Jesus vai encontrar as suas pequenas felicidades. A primeira dela é diferente de felicidade, na verdade, ela vai chamar de paz. A Carolina vai dizer que ela só tinha paz quando tinha comida. E esse é o primeiro personagem do Diário de Despejo. A gente pensa que o primeiro personagem é a Carolina porque ela é a narradora, mas o personagem que com mais insistência aparece aqui, o Audálio até no prefácio vai dizer que é com uma insistência irritante, é a fome. A fome é o personagem que está a todo momento direcionando o comportamento desses indivíduos. E a Carolina dizia que a fome é algo que não enfraquece somente o corpo, ela também mina a alma, ela também mina o pensamento. E aí, nesses momentos de alegria, nós vamos ver que toda vez que ela consegue encontrar um elemento para combater a fome, seja por meio do que ela conseguiu catando, seja pelo que doaram, seja porque ela conseguiu pela amizade de algumas pessoas, isso dá para ela momentos de alegria. Mas não impede, inclusive, que essa escritora olhe para o canto dos passarinhos, por exemplo. Ela olhe para um dia que tenha amanhecido bonito, por exemplo. Ela olhe para si mesma e sinta a vontade de cantar e convide os filhos para cantar junto, e quando percebe, estão os 4 cantando e celebrando a alegria de viver, e o quanto ela vai dar valor para aquilo que muitas vezes nem passa pela cabeça das pessoas, que tem um custo imenso quando a fonte de recursos é escassa, como, por exemplo, comprar um sapato, como, por exemplo, comprar uma panelinha para a filha brincar. Tem um momento, inclusive, que um dos filhos pega o dinheiro que a mãe deu para comprar comida e compra um copo de água mineral. E aí a mãe briga com ele profundamente e diz: como é que você pensa, quem você pensa que é, isso está escrito no diário, pobre para ter esse tipo de luxo? Então vocês começam a imaginar que um copo de água mineral, coisa que custa centavos, vai ser decisivo, porque se ele comprou o copo de água mineral, aquilo já é tirado do arroz, é tirado da carne, é tirado do feijão. Aliás, uma das grandes alegrias que vai ser celebrada aqui, porque há os momentos de alegria, é o momento em que eles têm arroz e feijão. É o momento em que a comida não precisa ser catada do lixo. Então, eu digo para vocês, não é uma leitura leve. Não é uma leitura para a gente ler assim com aqueles olhos idealizados de que a realidade está ali. Eu vou falar a respeito disso em vários momentos, mas há uma passagem, depois da Carolina já conhecida, em que ela vai ao lançamento de um livro da Clarice Lispector. E aí vocês conseguem imaginar que maravilha de encontro que é Carolina Maria de Jesus com Clarice Lispector. Inclusive, existem boatos por aí que a Clarice tratava a Carolina como se fosse uma empregada. Quem desmente isso é a Vera Eunice. Ela não fazia isso. A Clarice Lispector foi uma das primeiras a reconhecer o talento da Carolina Maria de Jesus. E aí, num dos lançamentos, depois eu até tenho uma fotinho aqui para mostrar para vocês, em um dos lançamentos em que a Carolina foi, ela se encontrou com a Clarice, e eu acho que ela teve diante da Clarice aquilo que nós, que lemos Clarice e amamos Clarice, teríamos, o olhar de admiração, né, o olhar de espanto. E aí a Carolina fica até um pouco meio constrangida diante daquela figura tão bonita, tão imponente, que é a Clarice, e aí fala para a Clarice: você é uma grande escritora. E a Clarice fala: não, com aquela língua presa que ela tinha, não, Carolina, você é uma grande escritora, porque você escreve sobre a realidade. Você escreve sobre a realidade. E aí a Vera Eunice, que estava junto nessa ocasião, lembra-se que a Carolina se abaixou até ela, até a filha, porque segundo a Vera Eunice, era esse o costume da Carolina, ela sempre se abaixava para ficar à mesma altura das crianças, para conversar com elas, para educá-las. Aí ela fala para a Vera: guarde bem o nome dessa mulher, você ainda vai ouvir muito falar dela. Guarde bem o nome dessa mulher, você ainda vai ouvir muito falar dela. Naturalmente, estava falando da Clarice Lispector. E aí nós temos esse livro aqui, essa aqui é a capa original do livro, da primeira edição, do Quarto de Despejo, de 1960. E aqui nós temos uma história muito interessante. Agora, dei uma espiada nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês. Vocês têm aqui a Carolina com o Audálio Dantas. Isso aqui é na década de 60, finalzinho da década de 50. Aí, ao fundo, vocês têm a favela do Canindé. E nós temos uma história muito interessante a respeito do livro. O Audálio conta que foi encarregado
de fazer uma matéria a respeito daquelas pessoas, a situação em que estava vivendo e tal. Segundo a Vera Eunice, ele já tinha notícia de que ali havia uma escritora, e aí o que acontece? Ele se depara com uma cena um tanto quanto particular, que havia até um projeto de limpeza social na cidade. Então, uma coisa que não é nem raro a gente ler hoje em dia, que é a ideia de que a prefeitura ordenava que ônibus e caminhões retirassem as pessoas em situação de rua e levassem para a favela, despejassem essas pessoas lá. E aí, num desses momentos, há o relato de que o Audálio encontrou uma mulher que gritava contra aquelas pessoas que chegavam lá para despejar os pobres e malquistos daquela visão da cidade, do centro da cidade, dizia: se vocês não pararem com isso, eu vou colocar vocês no meu livro. E eu gostaria que vocês não esquecessem essa frase: eu vou colocar vocês no meu livro. De tal sorte que vejam que o livro mesmo, ele ganha um estatuto mais do que denúncia social, porque às vezes a gente tem a mania de ficar dizendo que o escritor denuncia, às vezes o escritor não denuncia nada, o escritor simplesmente retrata aquilo que é, por si só, e a percepção daquilo que é por si só já é e funciona melhor do que qualquer denúncia, porque afeta a nossa sensibilidade. Então o Audálio já ficou transtornado com aquilo, a matéria que era para sair sobre a favela já não sai mais, ele vai conversar com essa mulher, e aí percebe que ela tinha vários cadernos com os registros das suas vivências, e ele mesmo conta, né? A história da favela que eu buscava estava escrita em uns 20 cadernos encardidos que Carolina guardava em seu barraco. Li e logo vi. Repórter nenhum, escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história, a visão de dentro da favela. Então, inclusive, essa fala aqui do Audálio Dantas, ela é muito significativa no sentido de que as pessoas duvidaram inicialmente que esse texto era escrito pela Carolina. Eles acharam que era um golpe de marketing a história, porque, primeiro, que é de um realismo muito cru, segundo, que não é escrito pelo português da gramática normativa, existem muitos desvios de linguagem, existem muitas palavras com a grafia que é incompatível com a gramática normativa, e existe um estilo muito próprio de uma linguagem que, ao mesmo tempo, flerta com uma simplicidade de registro e é repleta de palavras de pouco uso, de palavras eruditas, de palavras que... De onde sai isso? Das leituras. Carolina era uma leitora de Machado, era uma leitora de Bilac, era uma leitora dos grandes escritores, porque ela achava esses escritores os livros no lixo e levava todos para casa. Então tem vários momentos ali em que ela fala que escrevia para iludir a fome, lia para iludir a fome. Então a escrita e a arte aparecem aqui como uma ideia, um fenômeno de resistência. Aqui vocês têm a imagem, e depois disso foram feitas peças de teatro a respeito da Carolina, foram feitos documentários, agora a Globoplay está produzindo um filme a respeito da vida da Carolina, então tem uma série de coisas interessantes ressignificando aí essa noção da identidade da Carolina. E aí o Audálio, vocês podem ver aqui uma foto em que a Carolina, na porta do seu barraco, ela autografa a primeira edição do livro para o Audálio, né? Isso ele conta depois num blog. Aqui tem duas fotos, numa delas você vê a Carolina e na outra você a vê autografando o livro para mim depois da primeira edição. Da reportagem, essa reportagem que saiu na revista O Cruzeiro, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, com reprodução de trechos do diário, que foi publicada na Folha da Noite em 58, vejam, o livro é de 60, e mais tarde, 59, na revista O Cruzeiro, chegou-se ao livro, em 1960. E aí o Audálio diz: fui o responsável pelo que se chama de edição de texto. Li todos aqueles 20 cadernos que continham o dia a dia de Carolina e de seus companheiros de triste viagem. Você vai perceber, inclusive, que em vários momentos dessa passagem existem as marcas do corte, existem os parênteses com os 3 pontinhos, os colchetes com os 3 pontinhos. Esses cortes foram feitos pelo Audálio. E é aí que entra uma das questões da gênese da obra, né? Que, segundo depoimentos do próprio Audálio, ele cortou a excessiva repetição de certas coisas e trechos que ele considerava que num diário, obviamente, a gente pode questionar até que ponto isso é feito, mas, enfim, o livro saiu de qualquer forma, e, segundo ele, o material original dava para uns 5
diários, desse que a gente tem, que é basicamente isso que está sendo trabalhado agora e que deve vir a público em não muito tempo, né? Então, nós temos essa gênese aí do livro e é publicado nessa revista aqui, o que não deixa de ser muito interessante, porque vocês sabem aí que a revista Cruzeiro é uma das revistas mais importantes do século XX, em termos de alcance, em termos de notoriedade, em termos do tipo de discussão que era visto. E aqui eu coloquei a capa e a data em que surgiu essa história, essa reportagem. Se vocês derem uma olhada com bastante cuidado, vocês vão ver que tem uma série de reportagens e sessões, mas o que importa aqui é que no cantinho tem uma fotinho aqui da Carolina Maria de Jesus e tem retrato da favela no Diário de Carolina. Retrato da favela no Diário de Carolina. Até já viram um tema de estudos e a Carolina vem sendo estudada, não tanto quanto é o ideal, mas já existem estudos que se preocupam em dar uma profundidade para essas discussões, né? Existem teses a respeito da Carolina, existem muitos artigos científicos, dissertações e livros sobre a vida e obra, e aí a gente tem aqui a descrição dessa reportagem. Carolina é moça que todos os dias sobe o morro carregando lata d'água na cabeça. Mas nas horas vagas ela resolveu escrever um diário. A revista O Cruzeiro transcreve as páginas dessa escritora da favela. São páginas sobre o drama da gente pobre. Então nós vamos ver que isso aqui está na revista. Aliás, a revista O Cruzeiro está disponível num acervo digital para consulta. Demora um pouquinho para carregar, mas você consegue ter acesso assim à íntegra do conteúdo. E aqui vocês têm a versão digitalizada. Vocês podem perceber que precisaria fazer um zoom para ler, né? Vocês têm a reportagem original. Então, vocês têm essa Carolina aqui, dessa edição de junho de 59. Essa aqui é a Carolina em 1959. É uma reportagem de 7 páginas, o retrato da favela no Diário de Carolina. E aí o texto e as fotografias são do Audálio, então você consegue perceber aqui a Carolina escrevendo numa página, depois aqui em cima está cortada a foto, mas são pessoas carregando latas d'água na cabeça, as crianças aqui em cima, né, o pulo, crianças tristes da favela de Canindé não conhecem os parques infantis, parque infantil de favelado é lixo, diz Carolina, e é muito interessante perceber o quanto os adjetivos já de saída caracterizam a ideia, crianças tristes da favela. Então vejam que crianças tristes da favela não é nem tristes crianças da favela, já é um rótulo que aparece ali a partir da própria escrita da reportagem, e aí os filhos de Carolina e os filhos de outras mães da favela levam a vida à procura de coisas no lixo. Então, Carolina vê e registra tudo. E é aí que aparece o cenário maior, vejam que a revista também tem um trabalho estético bastante interessante, das fotos irem aumentando nesse plano, né, que a gente tem aqui, até chegar nesse grande plano que é a imagem da favela, e a Carolina carregando os sacos com aquilo que ela encontra, sobretudo papel e ferragens, que é o que ela vende, basicamente, não é? E se encaminhando ali para o seu barraco, e essa aqui é a última página, né? Aqui, se você tiver curiosidade de saber o que andava sendo anunciado nas revistas de 1959, tem Nescau, quente ou frio, é gostoso e sadio, então tem Mentazol, tem Nescau, tem vários produtos relacionados ali, e no meio tem uma matéria falando de fome. Esse livro é muitíssimo importante no sentido de que não é reconhecido somente pela crítica. Aliás, um dos primeiros intelectuais a sair em defesa da Carolina Maria de Jesus é o Manuel Bandeira, enquanto alguns dizem que esse livro era um golpe de marketing de algum escritor famoso que estava usando um pseudônimo, porque não sei o quê. O Manuel Bandeira falou, só quem não leu de verdade esse texto pode acreditar que alguém poderia inventar alguma coisa assim. O retrato dessa realidade é nitidamente visto por alguém que a viveu e a sentiu na própria pele. Então, é nesse sentido que a gente tem esse estilo da Carolina e essa maneira de transformar esteticamente tudo o que ela está representando. É um livro que já foi publicado em 16 países, traduzido para mais de 46 idiomas, 4 milhões de livros no exterior e 3 milhões de livros no Brasil. Então, está circulando,
tem vários estudos já, e aí a ideia é que é um livro que, à época, chegou a uma tiragem absurda, a ponto de despertar, inclusive, segundo alguns relatos, a inveja do próprio Jorge Amado. O Jorge Amado ficou com uma invejinha, assim, de que naquela época, naquele momento, lembre-se, Jorge Amado sempre um grande best-seller, um grande autor, Jorge Amado chegou a ficar enciumado que Carolina passou as vendas do Jorge Amado. Então, para vocês terem uma ideia de como foi essa ascensão, e aqui vocês têm o registro que eu mencionei, que é o encontro entre Clarice Lispector e Carolina. Então, vejam que eu acho essa foto muito icônica, eu acho essa foto muito significativa, e é aqui a frase que a Clarice diz, né, para a Carolina: você escreve a realidade. Aqui, naturalmente, você já vê uma Carolina numa situação um pouco diferente dessa Carolina aqui, não é? E aí foi produzido um documentário pela cineasta alemã, a Christa Gottmann-Elter, de 1971, chamado Despertar de um Sonho, numa tradução livre. E vejam como é interessante, esse documentário ele permaneceu inédito no Brasil até 2014. E aí, veja só, um documentário produzido em 71 aqui no Brasil não era público, não tinha acesso para os brasileiros até 2014, que depois foi relançado, remasterizado, reproduzido, sob o título Favela, a Vida na Pobreza, e exibido por ocasião do centenário de nascimento da escritora, em 2014. E aqui, nesse documentário, existem cenas, né? Vocês podem depois buscar esses relatos, existem muitos e muitos mini documentários a respeito, algumas montagens, algumas peças sobre a vida da Carolina, e aí nós chegamos finalmente naquilo que é o livro, de fato, escrito, né? O que é isso? Um diário. Porque pela própria capa nós já temos, né, na capa, a noção do paratexto, tudo aquilo que indica se é conto, se é romance, se é poesia. Na capa a gente já tem o gênero, diário. E aí nós temos que só questionar um pouco essa questão do diário, porque, ao final de contas, o diário é algo que é o registro da narrativa episódica, mas, ao mesmo tempo, é também a memória, porque nem sempre o diário está sendo escrito a partir daquilo exatamente que as pessoas estão vendo, não é? Então, essa edição aí, que talvez alguns de vocês possam ter, ela vai do dia 15 de julho de 1955 ao dia 1º de janeiro de 1960. Claro que, pela própria extensão aqui, você vai perceber que existem muitos saltos no tempo, não quer dizer que a Carolina escrevia necessariamente todos os dias, há momentos em que nós temos hiatos, inclusive, e um estudo para perceber, numa edição que fosse um facsímile, né, numa edição que tivesse realmente a reprodução de todos os cadernos, seria interessante perceber de que maneira oscila esse registro dos acontecimentos e quais as razões ditas no próprio texto pelas quais a Carolina escreve ou deixa de escrever. Então, a gente vai perceber que existe, pela própria natureza estrutural do texto, nós temos uma perspectiva relacionada à estética e ao conteúdo, né? E aí, eu trouxe, para que a gente possa compreender um pouco mais essa dinâmica do diário e oferecer, de fato, chaves de leitura para ele, alguns trechos que ilustrem esses temas, esses pontos que a Carolina trabalha. Bom, o primeiro tema que eu sempre gosto de pensar quando se trata de literatura é a própria noção de escrita. Como é que cada escritor constrói aquilo que comumente a gente chama de visão de mundo? Como é que cada escritor apresenta em si mesmo uma maneira de escrever? Bom, qualquer um que tenha lido um autor como Graciliano Ramos, por exemplo, sabe que a maneira como Graciliano Ramos escreve é diferente da maneira como João Guimarães Rosa escreve, por exemplo. Qualquer um que tenha lido José Saramago sabe que a maneira como José Saramago escreve é diferente da maneira como Clarice Lispector escreve. Então, a escrita em si mesma, ela pode ser entendida por múltiplas dimensões. Uma delas está relacionada à própria estrutura linguística, a maneira como as palavras aparecem. A gente vê que o atualmente é uma palavra que sempre aparece
na escrita da Carolina, com um complemento que é muito interessante, que está relacionado sempre a uma crítica. Em geral, quando a Carolina usa a palavra atualmente, ela diz algo como: atualmente o preço dos gêneros alimentícios está insustentável. Atualmente as pessoas que moram na favela não têm educação nenhuma. Sempre vem um tipo de crítica em relação a esse meio que ela está pensando. No dia 19 de julho de 55, e é muito interessante levar em consideração essas datas, ela diz o seguinte: vou escrever um livro referente à favela. E aqui, nesse slide, eu fiz o exato recorte de como a Carolina escreveu. Então, quando você percebe que existem algumas palavras que não seguem a grafia padrão, alguns acentos que não seguem, é porque é assim mesmo que está no diário, né? E grande parte do interesse dessa narrativa é justamente porque o texto foi publicado conforme foi escrito. Exceto na nota do próprio Audálio Dantas, ele diz que só quando as palavras tornavam incompreensíveis certos sentidos é que ele alterava para que as pessoas pudessem compreender, não é? Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo que aqui se passa e tudo que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Então, percebe que as brigas, porque são muitos temas que a gente vai ver, as brigas entre vizinhos, a gente vai perceber, inclusive, que a Carolina tinha uma visão muito crítica em relação aos próprios moradores da favela, e em vários momentos ela vai dizer que o favelado não tem consideração nenhuma por outro favelado. Em outros momentos ele vai dizer que ainda existem pessoas boas na favela. A visão que ela tem a respeito da embriaguez, a Carolina vai ser uma ferrenha crítica do alcoolismo, e ela sempre vai dizer que o alcoolismo, no caso dos moradores ali, faz com que os homens batam nas mulheres, com que as mulheres batam nas crianças, com que as crianças batam nos menores, com que a polícia bata em todo mundo. Quer dizer, a violência está sempre relacionada com alguma coisa que tem relação externa a esse ambiente, né? E aí, vai contar da relação com as vizinhas, muitas vezes, bom, sendo mãe solteira de 3 crianças, ela precisava sair e deixar os filhos na favela. Então, não é comum que ela chegasse e encontrasse os filhos chorando, por exemplo, porque apanharam das vizinhas. Encontrasse o barraco sujo, por exemplo, de fezes que alguma vizinha despejou lá dentro, jogou nas crianças, medo das suas coisas serem roubadas, como, por exemplo, quando ela engorda e mata um porco, quando ela pede para um vizinho matar aquele porco, as pessoas aparecem exigindo, esse é o verbo, que ela reparta com eles as partes daquele animal, e ela responde que não vai fazer aquilo, porque quando as vizinhas fizeram a mesma coisa, ninguém repartiu nada com ela, e ela fica com medo genuíno de que as pessoas invadam o seu terreno e destruam tudo. Ela fala, as tábuas do barraco estão podres, e se eles invadem aqui, não é? Então nós temos muitos registros dessa relação que de idealizada não tem nada, e essa é uma chave muito interessante, que não há idealizações aqui. Essa é uma perspectiva de uma narrativa assim, mais associada a uma estética brutal, nesse sentido, né? Mas que não seria de uma criação fantasiosa, mas a criação, por si só, teria o pé nessa realidade empírica que a gente chama, né? Nessa realidade da existência social. E ela continua dizendo: eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Vejam que a concordância também é muito particular em relação a essa norma. Deixei o leito para escrever. E é aqui que eu queria chamar a atenção para esses cortes. Aqui, quando a gente encontra esses símbolos, é sinal da edição do Audálio, né? Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. E preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Aliás, existem muitos trechos que podem virar citações daquelas assim, lapidares mesmo, né? E preciso criar esse ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Então, percebo que a própria noção, né, de fantasia, a própria noção de escrita surge em alguma medida como uma fuga dessa realidade, né? E perceba que enquanto ela escreve, pensando que resido num castelo cor de ouro,
Veja que quando ela está escrevendo, o ambiente que ela cria para essa ficção, o ambiente que ela cria para essa escritura, é algo absolutamente contrastante com o ambiente em que ela vive, de fato, né? Até imaginar-se naquele lugar é algo interessante que é proporcionado pelo ato mesmo de escrever. E aí vejam que em 58, no dia 21, ela diz o seguinte: enquanto as roupas corava, eu sentei na calçada para escrever. Passou um senhor e perguntou-me: o que escreve? Todas as lambanças que pratica os favelados, estes projetos de gente humana. E aqui a gente tem uma definição muito interessante, que o favelado é projeto de gente humana. Projeto de gente humana. E aí nós vamos perceber, inclusive, que a Carolina vai citar muito o contexto político daquele lugar, os governos, ela vai citar nominalmente algumas personalidades, algumas figuras públicas, o que, inclusive, não esquecer que o livro foi publicado em 60, então, no período da ditadura de 64 em diante, esse livro vai ser meio que proibido, vai ser meio que censurado, por justamente fazer alusão a figuras que estavam atuantes naquele momento ainda, e o lugar, aqui vocês têm mais uma foto que pega um grande espaço, é a favela do Canindé, às margens do rio Tietê. Bom, todo brasileiro, quando pensa no rio Tietê, já vem mais ou menos aquela figura do rio poluído, né? Daquele rio que precisa do tratamento, aquela coisa toda. Agora, imaginem vocês uma imagem como essa, em que as casas, elas desembocam diretamente no rio. Então, vocês imaginam que esse problema, repito, não é um problema novo, é um problema que remete a uma estrutura de Brasil, e aqui vocês têm esse lugar, e aí especificamente no caso da Carolina, é a favela do Canindé, Rua A, Barraco 9. Favela do Canindé, Rua A, Barraco 9, são informações que a gente tira dali mesmo, porque algumas vezes ela vai precisar sair atrás do filho mais velho, que lendo o diário a gente percebe que é o mais encrenqueiro, assim, no sentido de que é o que dá mais dor de cabeça para ela, é o que sai, às vezes não avisa que vem, é o que as vizinhas estão sempre correndo atrás, é o que às vezes é preso no juizado de menores. Então, e aí ela diz, né, chega um oficial de justiça, vai intimar porque alguém acusou os filhos de jogarem pedra, não sei onde, né? Então, nós temos esse barraco aí, vocês veem a imagem, e essa favela do Canindé foi desocupada em meados de 1960 para a construção da Marginal Tietê, como eu disse, e é dali que surge aquela cena, né, das pessoas meio que sendo despejadas ali, e esse verbo despejar, ele é significativo para o título da obra, levem isso em consideração, e aí existe uma caracterização da favela por parte da Carolina Maria de Jesus que é muitíssimo interessante. Inclusive, existem alguns vídeos, inclusive, de humor que trabalham com essa perspectiva, porque vocês sabem que existe o turismo de favela. Vocês, basta darem um Google aí, vocês vão perceber que, tanto é que favelas como Vidigal, favelas como Rocinha, são conhecidas por serem favelas turísticas, o que inclui todo tipo de turismo, incluindo o turismo sexual, como algumas matérias mostram bem, não é? Então, naturalmente, é uma perspectiva diferente dessa lógica da favela turística, em que existem pontos atrativos, existem roteiros guiados, existe uma relação diferente, por exemplo, com a violência, com a ação da polícia, com o tráfico de drogas, com roubos e assim por diante. Aqui, nós vamos ter a caracterização de uma favela a partir de alguém que viveu ali, alguém que sabe que a favela é qualquer coisa menos um lugar turístico, né? Havia pessoas que nos visitavam e dizia, credo, para viver num lugar assim só os porcos, isto aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência, começo a revoltar, e a minha revolta é justa. Essa frase a gente poderia colocar numa camiseta, a minha revolta é justa. A minha revolta é justa. Sempre quando a gente percebe que o objeto da revolta é a miséria e a degradação humana, vocês já começam a perceber que pela expressão de credo, para viver num lugar assim só os porcos, a gente já vê que é um lugar que tem uma perspectiva vista de fora. Alguém que está olhando ali, dizendo para viver num lugar assim, quer dizer, eu não vivi aqui antes, né? Pode ser que seja alguém que tenha passado a viver ali por uma perspectiva ou que encara isso de fora. No dia 15 de maio, ela diz o seguinte,
E é aí que a gente vai pensar na lógica, por que que esse livro se chama Quarto de Despejo? Que é uma outra perspectiva para a gente perguntar sempre quando vai ler a obra literária. Uma das maneiras é o que que esse autor entende como visão de mundo, o que que ele entende sobre o próprio ato de escrever, como eu vim comentando até agora, e o que o título do livro, porque afinal de contas, se a pessoa se deu ao trabalho de pôr um título, significa que esse título remete à essência daquilo que está sendo dito. Então, por que quarto de despejo? Aí você vai pensar que, bom, quarto de despejo é basicamente o quarto da bagunça, se você quiser ser um pouco menos direto. Mas no caso da Carolina, ela vai ser bem incisiva. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. A favela é o quintal onde jogam os lixos. E veja que ela não usa lixo no singular, ela usa lixo no plural, porque ela está se referindo ao lixo material e ao lixo humano, aquilo que é considerado lixo descartável, aquilo que é considerado o pior, aquilo que não deve ficar às vistas do urbano e da construção, não é? Desse lugar dito não marginalizado, que é muito interessante perceber aí. E aí ela continua, né? Já que ela falou que um lugar seria o quarto de despejo e outro seria a sala de visita, veja o que ela escreve no dia 19. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que eu sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Então, essa expressão quarto de despejo, ela aparece de maneira insistente na obra. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos descorados e gastos pelo tempo. Daqui a uns tempos, esses paletó que elas ganham de outras e que há muito devia estar no museu, vão ser substituídos por outros. E os políticos que há de nos dar? Devo incluir-me, porque eu também sou favelado. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo. Vejam que é uma escrita muito poderosa, apesar da simplicidade da linguagem, a construção e o registro dessa realidade. E não para por aí. Às vezes, mudam algumas famílias para a favela, com crianças. No início são educadas, amáveis. Dias depois usam o calão. São soezes e repugnantes. Olha a palavra soez aqui, né? São soezes e repugnantes. São diamantes que transformam em chumbo. Olha o processo reverso. São diamantes que transformam em chumbo. Do material que seria, por exemplo, o carbono virando diamante, agora a gente tem o carbono transformado em chumbo, pesado, de pouco valor. Transformam-se em objetos que estavam na sala de visita e foram para o quarto de despejo. Então, notem que a própria vivência da favela aqui se apresenta como um fator que influencia o comportamento dos indivíduos. Em certa medida, isso faz lembrar aquela discussão que era muito própria do século XIX, a partir da visão naturalista e realista, pelo menos no realismo e naturalismo mais científico, menos machadiano, por assim dizer, do determinismo. Aquela tese que, de maneira muito sintética, afirma que o homem é produto da raça, do meio e do momento, de tal sorte que o ambiente em que ele vive, de alguma maneira, vai influenciar no seu comportamento. Pela ótica da Carolina, o fato das famílias chegarem à favela, no lugar de engrandecê-las, faz com que elas se degradem, faz com que elas convivam com uma realidade violenta, e é muito comum, inclusive, a descrição das brigas que ela apresenta, e ela diz que as crianças da favela já estão acostumadas com a nudez e com a pornografia, porque sempre quando as mulheres brigam, elas brigam e rolam até ficarem nuas na rua, geralmente alcoolizadas, e ela acha aquilo deplorável, e ela gostaria que os filhos e as crianças não passassem por aquela situação. E aí o diário, para além do tema da fome, é também uma caracterização dessa vida cotidiana. E como, claro, na impossibilidade de uma leitura do diário inteiro, eu só fui selecionando esses trechinhos que é para que vocês sintam mesmo quais são esses temas e de que maneira a autora trabalha com eles, né?
Ainda a respeito desse lugar de despejo, de descarte, de rebotalho, como a própria Carolina diz, a respeito do cotidiano da favela, ela afirma o seguinte: nas favelas, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que elas querem. Mescla-se com as meretrizes, contam suas aventuras. Há os que trabalham e há os que levam a vida à torta e à direito. As pessoas de mais idade trabalham, os jovens é que renegam o trabalho. Tem as mães que catam frutas e legumes nas feiras, tem as igrejas que dá pão, tem o São Francisco que todos os meses dá mantimentos, café, sabão, etc. Lembrando aqui mais uma vez que essa é a perspectiva de alguém que está vivendo ali na favela, o que nos remete muito para um conceito muito interessante e que é desenvolvido de uma maneira muito incisiva, direta, pela Djamila Ribeiro, que é a noção de lugar de fala. Muitas vezes, isso a própria Djamila já explicou em inúmeras conferências e nos livros, né? O lugar de fala, muitas vezes, as pessoas acabam confundindo com uma experiência muito pessoal, uma experiência emotiva, uma experiência subjetiva. Não, o lugar de fala é simplesmente a partir de qual lugar estrutural e social alguém diz o que diz. Então, o lugar de fala da Carolina é alguém que vive na favela, alguém que é mãe solteira de 3 filhos, alguém que é negra, alguém que é pobre, alguém que não tem condição de acesso a luz, água, telefone, saneamento básico, o mínimo ali que as pessoas precisam para poder viver em sociedade de maneira digna. Então, é isso que é o lugar de fala. E qualquer pessoa que vá ler esse livro também, ao discutir a obra da Carolina Maria de Jesus, tem um lugar a partir do que fala, né? Cada um aqui, das 47 pessoas que estão nos acompanhando agora, cada um tem um lugar de fala pensando na estrutura social na qual existe, não é? Então, vejam que eu fiz questão de deixar vocês aí com a visão meio cega agora, se você está acompanhando pelo computador, porque a Carolina vai dar uma cor para a fome, e a fome é a amarela. O que nos remete a algo muito interessante, se você já ouviu falar de Vidas Secas, já deu uma espiada, lá existe uma figura muito interessante que é o soldado amarelo, criado pelo Graciliano Ramos. O soldado amarelo, ele representa o poder opressivo e repressivo, né? É aquele que encontra os problemas e ele perde muito dinheiro no jogo, ele oprime, ele surra o Fabiano, por exemplo, que é o personagem de Vidas Secas, e é muito interessante perceber como é que a fome chega a ter cor. E aí a própria Carolina, ainda nessa lógica do quarto de despejo, ela apresenta um pouco dessa cor da fome. Diz ela no dia 20, para mim, o mundo, em vez de evoluir, está retornando à primitividade. Quem não conhece a fome há de dizer: quem escreve isto é louco, mas quem passa fome há de dizer: muito bem, Carolina, os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Como é horrível ver um filho comer e perguntar: tem mais? Esta palavra tem mais fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Vejam que esse diário, se a gente se coloca aqui nessa situação, quem não conhece a fome há de dizer: quem escreve isto é louco. Mas quem passa a fome há de dizer: muito bem, Carolina, os gêneros alimentícios devem ser ao alcance de todos. Então, perceba que existe aqui uma reflexão não só literária, mas também sociológica, né? Filosófica, antropológica. E vejam que desespero é você pensar, só de imaginar essa situação é algo muito triste. Imagina um filho comer e pedir: tem mais? E a resposta ser: não tem mais. Então, note que o fato de você falar para uma criança que ela não deve comer um doce antes do almoço, porque ela poderia perder o apetite e deixar de comer uma comida mais saudável, é muito diferente de uma criança pedir qualquer coisa que seja e a resposta da mãe ser: não tem. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho. Havia um pretinho bonitinho. Ele ia vender ferro lá no Zinho. Ele era jovem e dizia que quem deve catar papel são os velhos. Um dia eu ia vender ferro quando parei na Avenida Bom Jardim, no lixão, como é denominado o local. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e ele escolhia uns pedaços. Disse-me: leva, Carolina, dá para comer.
Deu-me uns pedaços. Para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros roídos pelos ratos. Vejam só o que é o argumento dela para ele não comer a carne apodrecida. Não coma a carne apodrecida, porque faz mal. Coma o pão roído pelos ratos, porque é melhor. Quando a gente olha por essa perspectiva, veja que ela está dizendo para ele: não coma carne. Então, como o quê? Como um filé grelhado? Não, come o pão roído pelos ratos, que é melhor, que é menos perigoso. Ele disse-me que não, que há 2 dias não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar assar a carne. Esquentou-a e comeu. Para não presenciar aquele quadro, saí pensando: faz de conta que eu não presenciei esta cena. Isto não pode ser real num país fértil igual ao meu. Revoltei contra o tal serviço social que diz ter sido criado para reajustar os desajustados, mas não toma conhecimento da existência infausta dos marginais. Existência infausta, de novo. Vendi os ferros no Zinho e voltei para o quintal de São Paulo, a favela. No outro dia encontraram o pretinho morto. Os dedos do seu pé abriram. O espaço era de 20 centímetros. Ele aumentou-se como se fosse de borracha. Os dedos do pé parecia leque. Não trazia documentos. Foi sepultado como um Zé qualquer. Ninguém procurou saber seu nome. Marginal não tem nome. Vejam que relato que é uma carimbada atrás de outra. É uma frase que é uma sequência de socos atrás do outro. Aliás, marginal não tem nome. Quando tem, é Tietê. Percebem a lógica da associação que é feita no imaginário coletivo do Brasil do que é o rio Tietê? Quando você pensa no rio Tietê, você tem uma visão. Quando você pensa no rio Amazonas, por exemplo, você tem outra visão. Note que isso está relacionado à própria lógica de que marginal não tem nome. Quando passa a ter nome, a associação é feita com um rio poluído, com um rio sujo, e que está em tudo alinhado com essa estrutura da noção do quarto de despejo. E aí ela continua no dia 22, o Udo está comentando aqui que isso em 58, em 2021, ainda bem que a gente está vivendo num país que está tudo bem, essas coisas não existem mais, né? E é bom a gente ler isso como algo que é do passado já e que não pertence à nossa realidade, né? Olha o que ela diz em 22 de maio. Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram. Tem uns metais e um pouco de ferro que eu vou vender no seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com estas finezas? Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole, mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos, dura é a cama que dormimos, dura é a vida do favelado. Veja que ela usa esse recurso sonoro aqui, da repetição, dura é o pão, dura é a cama, dura é a vida. E aí ela diz o seguinte: ó São Paulo, rainha que ostenta vaidosa tua coroa de ouro que são os arranha-céus, que veste veludo e seda e calça meias de algodão, que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne, eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura, ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede. Agora vejam a mãe escutando isso. Mamãe, vende eu para dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Mamãe, vende eu para dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Aí tem outro momento em que ela consegue comprar a comida e ela consegue comprar o que a Vera Eunice queria e ele fala, que bom, estou contente, porque agora a Vera não quer mais ter uma mãe branca. A Vera não quer mais ser vendida para uma mãe branca. Então, se imagina isso para passar na cabeça de uma mãe ouvindo isso. Mamãe, vende eu, porque lá tem comida. No dia 27, ela diz o seguinte: percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo, para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e ia andando meio tonta. Lembram da cor da fome? A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago.
Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo o que encontrava. Ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. O leão pegou o papel, recebi 6 cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão, mas vi que não podia porque o meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu que antes de comer, via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciado um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na minha vida. Notem que aqui existe um ditado popular segundo o qual a fome é o melhor tempero. Você vai perceber que quando você está com muita fome, toda a comida ela adquire um sabor especial. Agora, você há de compreender aqui que essa fome relacionada ao amarelo, e é muito interessante pensar na psicologia das cores. Pense num semáforo. Vermelho, siga. Vermelho, pare. Verde, siga. E amarelo, atenção, pare. Pela própria lógica do semáforo, a gente tem algo da psicologia das cores. Amarelo é atenção, pare. Notem que a Carolina, ela estava catando papel, mas chegou uma hora em que ela começou a ver tudo amarelo, a fome. E o que é que o corpo estava dizendo? Atenção, pare. Se você não parar, você morre. Se você não parar, a visão deixa de ser amarela. Porque a fome aqui é amarela. A fome está relacionada com esse estado de alerta. Inclusive, nos romances, sobretudo aqueles da dita geração de 30, lá, Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, é muito interessante perceber a lógica das cores presentes ali. A seca amarela, o céu azul, e alguém pode dizer, nossa, professor, mas um céu azul é tão bonito, um céu azul de brigadeiro. Não esquecer que o céu de brigadeiro é muito bonito diante dos recursos para aproveitar. Na seca, em que a paisagem não muda, o céu azul representa um desespero, o amarelo representa a escassez dos recursos, não é? Então, é muito interessante perceber como o conjunto afeta o entendimento dessa estrutura. Em muitas passagens, a Carolina denuncia mesmo, porque o tom é de denúncia. Ela fala, olha, eu fico indignada com esse tipo de coisa e isso não devia acontecer. Aí a gente vê a diferença da denúncia para simplesmente o registro. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. E é preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. O povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. E no dia 10 ela escreve o seguinte: o Brasil, isso 10 de maio de 58, o Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. E aí, claro, existem várias histórias dos políticos que vão ali à favela, prometem mundos e fundos, levam pequenos paliativos para aquilo tudo, e aí depois são eleitos, e aí só voltam dali 4 anos, né? Só voltam quando, de novo, isso está posto no diário também, para a gente perceber o quanto dessa consciência política ali está. E aí, como último dos tópicos da nossa conversa, porque afinal de contas já estamos aí 3h42, vejam que eu selecionei a consciência de negritude como tema, porque esse é um aspecto muito interessante, percebido a respeito dos preconceitos que a Carolina sofre, a respeito da maneira como ela é tratada, a maneira de como ela é vista, e aí tem um jogo muitíssimo interessante aqui. A Carolina se vê sendo vista. Eu vou repetir. A Carolina se vê sendo vista. O que isso significa? Ela descreve muitas vezes os olhares das pessoas para ela quando ela está passando nos lugares que são mais bonitos, que são mais ricos, que são mais arrumados.
E aí ela sabe que aquele olhar é um olhar de divisão, é um olhar de discriminação, é um olhar de separação. Porque pense no significado do dicionário do verbo discriminar. A gente pensa em discriminação por conta do preconceito, mas discriminar significa separar. Discriminar por si só não é um problema. Por que que vira problema? Porque as pessoas separam as outras pessoas pela classe social, pela orientação sexual, pela cor da pele, pela religião que professam ou deixam de professar. Então, elas são discriminadas por isso. Elas são discriminadas porque são separadas por isso. Como se esse elemento fosse decisivo, não pela diferença, porque diferente todo mundo é, mas a partir do momento em que estabelecida essa diferença, eu crio uma relação hierárquica. Percebem a lógica? Diferente todo mundo é, só a gente olhar para cada um que está aqui. Diferente em alguma medida todo mundo é. A discriminação, ela se torna crime quando a separação que é feita entre mim e o outro diminui o outro e me coloca num lugar de privilégio, num lugar de superioridade, e na diminuição do outro eu privo o outro daquilo que é o básico dos seus direitos. Então, eu discrimino, eu separo pela cor da pele, repito, separo pela orientação sexual, separo pela orientação religiosa, separo pela perspectiva política e ideológica. Você vai perceber que nós temos diferentes níveis dessa discriminação, e a consciência de negritude é um tema vastíssimo a ser explorado na obra da Carolina Maria de Jesus, que diz o seguinte, a partir dessa perspectiva. Notem o que ela diz no dia 13 de maio. 13 de maio é uma data muito simbólica, não é? E não é por acaso que eu escolhi esse dia para representar a noção de consciência da negritude. Olha o que ela diz no dia 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Não percam o tom. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva para eu lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando ele vê as coisas de comer, eles bradam, viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. E essa frase, quando a gente vem de uma leitura inteira do diário, é um negócio que você tem que dar uma parada. A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço que se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou, e é o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida, e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. Eram 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Lembra por que eu falei que esse dia é muito significativo de muitas maneiras? Olha como é que ela termina. Como é que ela começa e como é que ela termina. Hoje amanheceu chovendo, é um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemoramos a libertação dos escravos. Olha como é que ela termina. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Então percebam que aqui não tem... Nessa leitura, a gente tem que caminhar nesse livro de uma maneira muito consciente das veredas nas quais a gente está pisando. E aqui tem um detalhe que é visto como um dos momentos líricos aqui, muito bonitos, dessa noção da negritude. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me, é pena você ser preta. Vejam lá. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos.
eles respondiam-me, é pena você ser preta. Note, essa escrita é de 58, o diário foi publicado em 60, então não é que o Audálio descobriu essa mulher, ela já escrevia. E aí vem o trecho que o pessoal considera muito lírico, a crítica sempre ressalta, o biógrafo, na entrevista, lembra, esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo do negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica, é obediente, e o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar, é indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preto. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Então, vejo que existe uma noção aqui de uma autoconsciência em relação ao lugar, existe uma noção que nos apresenta um caminho de registro de uma realidade que apresenta, de novo, uma estrutura que em tudo favorece que a miséria se torne mais miserável, que o excluído vá cada vez mais longe, mas no meio disso tudo, é interessante perceber que as vozes se levantam e ficam para registro, porque vocês devem concordar que muitas Carolinas existiram e existem por aí, mas nem todas vão ter o direito ao registro daquilo que acontece e, ainda que tenha sido escrito em 1958, publicado em 1960, não deixa de ser uma das leituras mais atuais que a gente pode fazer no início desse novo milênio, no início do século XXI, numa época em que, paradoxalmente, nós nunca tivemos tanta abundância e tanta gente passando fome e necessidade num lugar onde os recursos existem, mas o direcionamento desses recursos, ele não atende à necessidade primeira, que é a satisfação das necessidades mais básicas. Então, tem um momento, inclusive, que a própria Carolina interage com os leitores, né? Ela mesma fala a respeito disso. Ela diz que se eu acho, se leitores, eu não concordo com tais coisas, e se vocês acham que eu estou certa, digam, muito bem, Carolina. Eu gostaria de terminar essa nossa pequena aula, nosso pequeno encontro, dizendo exatamente isso. Muito bem, Carolina. Assim como a Clarice Lispector já tinha dito lá, eu gostaria de dizer, de fato, você escreveu a realidade. Eu escrevi a realidade. Espero que vocês possam apreciar essa obra, que é um verdadeiro murro no estômago e mais atual, porque clássico, lembrando o Ítalo Calvino, é sempre aquele livro que nunca termina de dizer aquilo que tem para dizer. E Carolina de Jesus tem muito para nos dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Me toca muito, é muito caro o tema que a Carolina traz, porque é muito real, é muito palpável. Eu moro aqui em Curitiba, sou privilegiada, moro no centro, então parece que não dá para ver, né? O tanto que isso ainda é verdadeiro e o tanto que isso ainda afeta a nossa sociedade. Muito obrigada pela sua aula. Além de tudo, né, para além de ser uma mulher que morava na favela e que é mãe solo e que catava papel, a escrita dela é uma... Eu ouvi uma crítica que falou da Conceição Evaristo, que é uma poesia brutal, e eu digo mesmo da Carolina, é brutal a forma poética como ela escreve sobre todas essas dores da sociedade. E, galera, tá aberto para quem quiser fazer pergunta, para quem quiser abrir o microfone aí, fiquem à vontade. Se não podem abrir o microfone, querem mandar no chat. Fiquem à vontade. Todo mundo quietinho. Você está acompanhando o chat, professor? Quer que eu leia para você aqui as mensagens ou tá tranquilo? Tá tranquilo, estou acompanhando. Eu tenho a impressão, eu não sei, mas é que essa é uma obra, eu particularmente, saio dela sempre meio chocado, assim. É uma obra que, vivendo em tempos difíceis,
como é o da pandemia, às vezes há quem diga assim, nossa, mas por que a gente falar de uma obra dessa tão pesada, num tempo tão pesado? Porque a gente tem que esquecer que lá na favela a pandemia existe também. Exatamente. Porque quando a gente tem um problema, isso não elimina necessariamente os que já estavam, é um problema que se soma àqueles que já existiam. E basta a gente observar os números e nós vamos perceber onde está o maior número de mortes, onde está o maior número de necessitados, onde está o maior número do estrago que está sendo causado em relação a tudo que está acontecendo. Então, eu acho que essa obra vindo aqui, num projeto desse tamanho, faz com que a gente lembre, muitas vezes, que não há hora para a gente deixar de pensar na realidade. Não há hora para a gente pensar de lutar a respeito da melhoria da vida, daquelas pessoas todas, sem cair nesse discursinho fácil de que a vida é bela e que se a gente acreditar, o universo devolve conforme a gente vibra, né? Quando a gente olha para essa realidade aqui, ninguém seria bobo o suficiente de pensar que a Carolina não desejava uma melhoria de vida. Está presente em cada uma dessas linhas, cada um desses socos, cada um desses murros, né? Então, agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço todos que vieram, que ficaram, que compartilharam. Sigam o pessoal da literaria lá nas redes sociais para acompanhar tudo que está sendo dito, tudo que está sendo feito. Marquem as pessoas, divulguem esses eventos, marquem uns aos outros, vamos construir uma rede de comunicação, de apreciação da literatura. Tem sempre evento acontecendo, tem sempre coisa sendo compartilhada, tem sempre notícias. A gente pode se queixar de muitas coisas hoje em dia, menos que a gente não tem informação. A gente só precisa filtrar essas informações, porque a gente tem até demais, né? E eu tenho certeza que o trabalho que as meninas estão fazendo aqui é de curadoria, de seleção de obras, de convidados, que sempre tem alguma coisa muito interessante para dizer. Queria terminar do mesmo jeito que eu comecei, agradecendo ao Projeto Literaria e agradecendo a presença de cada um de vocês. É muito bom poder compartilhar esse momento para falar de literatura. Às vezes algumas coisas mais bonitinhas, às vezes algumas coisas belas, ainda que não necessariamente bonitinhas. Exatamente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada por trazer essa obra que nos traz essa proximidade, né? Através da linguagem da Carolina ali, ela traz essa proximidade para o leitor. Então, é difícil da gente acompanhar a obra da Carolina, essa obra em específico, né? O Quarto de Despejo. Eu também quero agradecer, né? Eu não falei no começo, o Literaria é um projeto criado por mim, pela Roberta, a Rafaela e a Giovana, e nós estamos sempre criando alguma coisa que traz a literatura como o nosso tema principal. Então, eu quero agradecer, professor, sua aula foi incrível, obrigada a todos que estavam presentes, ficaram e continuaram presentes até agora. Eu quero deixar aqui a data do próximo encontro, é no dia 19 de junho, com o professor Kleber, e a gente dá uma continuidade aí, porque ele vai falar da Conceição Evaristo. Então, Conceição fala muito da Carolina, e assim, eu imagino que vai ser uma continuidade do que a gente começou hoje, a gente vai terminar no próximo encontro, no mês de junho. Então, nos sigam lá e... Os eventos são mensais, Ana Maria. É uma vez por mês, num sábado, nós temos os eventos do Literaria. Todos eles são gratuitos, né, gente? A gente tem o apoio da FAI, e eu quero agradecer isso também, a FAI e todo o pessoal do eventos e do curso de extensão da FAI que nos dão esse suporte aí. Agradecer ao Rogério Tomás, né, o seu... o Tira Bom. Agradecer ao Rodrigo hoje, que está aí nos dando esse suporte da TI. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada de coração, porque esses eventos só acontecem porque a gente tem esse público que está aqui disposto a participar com a gente e aprender um pouco mais. A gente nunca sai de indiferente, né? Todos os encontros a gente sai aí aprendendo alguma coisa e com um bichinho ali, uma pulguinha atrás da orelha e esse soco no estômago para a gente repensar e pensar um pouco mais sobre a nossa sociedade. Então, eu quero agradecer e, como de praxe, eu peço para todos que abram seus microfones agora, porque o professor Luiz Rogério merece uma salva de palmas. E muito obrigada.
Muito bom, muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada. Muito bom. E até a próxima.